Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula, vamos estudar algumas regras, que a gente pode utilizar para o esboço do lugar geométrico das raízes, ok? Então, número de ramos, marcar os polos e zeros da função de transferência de malha aberta, GDS e HDS, com o símbolo X e O, respectivamente. Então, a gente marca os polos e os zeros, os polos e zeros lá no plano S, no eixo real e imaginário, tá? O número de ramas, o lugar geométrico das raízes é igual ao número de polos n. Então, a gente vai ter n ramos aí relacionado aos polos e zeros, tá? Tem a questão da simetria, o lugar geométrico das raízes é simétrico em relação ao eixo real. A gente já viu isso com os números com polos complexos, Então, a gente tem tanto um polo na parte positiva do eixo imaginário, sobre o eixo real, e também tem o polo negativo. Então, eles são simétricos, sempre a gente tem uma simetria, tá? Em relação ao desenho, por exemplo, alguma coisa desse tipo, ok? No eixo real, para k maior que zero, o lugar geométrico das raízes existe à esquerda de um número ímpar de polos e ou zeros finitos em malha aberta sobre o eixo real, ok? Então, a gente já verificou essa questão, nos segmentos do eixo real. Então, a gente tem, sempre que a gente posiciona o ponto, verifica se à direita tem um número ímpar de polos e zeros, a somatória dos dois tipos. Se tiver, então aquele trecho tem, do segmento do eixo real, faz parte do lugar das raízes. Então a gente já pode marcar esse segmento aí, ok? Polos de início e de término. O lugar geométrico das raízes se inicia nos polos finitos de GDS e HDS, e termina nos zeros finitos e infinitos. Foi o que a gente viu, Então, se o número de zeros for inferior ao número de polos, os polos vão terminar nos zeros do infinito, ok? Ou o polo vai terminar no zero, ou o polo termina no zero finito, ou o polo termina no zero infinito, ok? Comportamento no infinito. O lugar geométrico das raízes tende a retas assíntotas, quanto o lugar geométrico tende ao infinito. Além disso, a equação das assíntotas é dada pela intersecção com o eixo real, SC. E o ângulo alfa como se segue, tá? Bom, a intersecção com o eixo real aí, a posição, SC, é dada aí pela soma dos polos de malha aberta, menos a soma dos zeros de malha aberta, tá? E n menos o m, que n é o número de polos de malha aberta e m é o número de polos, é o número de zeros de malha aberta, Tá aqui embaixo descrito. E aí, além de a gente marcar essa posição, no eixo real, tá? Que é a posição SC, a gente tem que saber a inclinação alfa, tá? Qual que é a inclinação alfa? Esse alfa vai iniciar ali paralelo ao eixo real, O ângulo zero seria uma reta inclinada ali para o lado positivo, Se a gente fosse uma assíntota nesse sentido. 90 graus a gente estaria indo para cima, E menos 180, ou 180, desculpa, 180, A gente estaria indo para menos 180 ou 180, A gente estaria indo para o lado esquerdo, a reta, Então, mais ou menos essa é a inclinação. E ela é dada por essa equação aí, 180 graus, mais ou menos, R é 360, que a gente pode escolher 0, 1, 2, etc. Aí. E M menos M. Então a gente consegue obter qual que é a inclinação dessa reta, para a gente conseguir calcular a assíntota. Isso acontece, pessoal, geralmente quando a gente tem dois polos, e não tem o zero. A gente vai ver uma figurinha daqui a pouco, e que a gente tem esse comportamento no infinito. Então a ideia é que a gente consiga calcular essa inclinação e a gente consiga esboçar
como que vai ser o comportamento, né, dessas assíntotas quando eles vão para o infinito, ok? Pontos de partida e chegada sobre o eixo real. Se existirem dois polos de malha aberta adjacentes, né, um do lado do outro aí, sobre o eixo real, e se o segmento entre eles fizer parte do lugar das raízes, então haverá pelo menos um ponto de partida nesse segmento, tá? Isso é interessante aí, então a gente tem um ponto de partida. Foi mais ou menos o caso que eu tinha falado anteriormente, né? E, bom, analogamente, se existirem dois zeros de malha aberta adjacentes sobre o eixo real e se o segmento entre eles fizer parte do lugar das raízes, então haverá pelo menos um ponto de chegada nesse segmento. Olha só que interessante, né? Pode ser o ponto de chegada de algum dos polos, né? Que está chegando ali. Então tem ponto de partida e de chegada. Os pontos de partida e de chegada sobre o eixo real também são chamados de pontos de ramificação. Tá? E como que a gente identifica esses pontos, pessoal? Tem essa equação aqui, né, que a gente pode estar utilizando. Então, G de S, H de S é igual a K, né, o numerador e o denominador, com um denominador diferente de zero. Tá? Qual que é a ideia aqui? A gente vai fazer o D de S mais o Kn de S, né, igual a zero. Tá? Isso implica, né, que K é igual a menos D de S sobre N de S, ok? Então, se a gente fizer, né, a dk sobre ds, né, dk sobre ds, vai ser igual a essa parte da direita aí, né? É só fazer a derivada da subtração da divisão, né? A gente obtém essa equação. E aí, se as raízes, né, disso aí, né, as raízes, então a solução da equação é uma condição necessária, mas não suficiente para a existência de polos de partida ou de chegada. Né? As raízes, né, então se uma raiz da equação não pertencer ao lugar das raízes do eixo real, então essa raiz não corresponde nem a um ponto de partida nem a um ponto de chegada. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa derivada e vai analisar as raízes dessa equação, tá? E aí, se te fazer parte, né, se a raiz cair no ponto que faz parte do lugar das raízes, né, esse ponto pode ser um ponto de partida, né, ou um ponto de chegada, ok? Então, essa é a forma da gente identificar qual que é o ponto de saída e o ponto de entrada, ou de chegada, ok? Ângulo de partida de um polo complexo e de chegada de um zero complexo. Então, aqui já não vão estar no eixo real, né? Então a gente precisa saber, né, se aquele polo lá, qual que é o ângulo de partida e de chegada desses polos e zeros, né? Então permite determinar a direção do ramo do lugar das raízes nas proximidades dos polos e zeros complexos conjugados. Tá? Escolhendo-se um ponto de teste na proximidade de um polo ou zero complexo, pode-se considerar que a soma das contribuições angulares de todos os outros polos e zeros permanece invariável. Da condição de fase, né? Então escolheu-se um ponto aí, o polo P1, por exemplo, né? Da condição de fase do ângulo de partida de um polo complexo P1 pode ser determinado como, tá? Então o S, né? O ângulo de S menos P1, né? E aí você faz a contribuição de todos os demais, né? Então tem que ser igual a mais ou menos o ângulo ímpar de 180 graus. Da mesma forma aí para o zero, né? Então a gente tem que fazer essa somatória dos ângulos, né, de chegada aí para verificar qual que é o ângulo de chegada do polo, ok? Então essa aí seria como determinar o ângulo de partida, né, ou de chegada do polo e do zero, tá? Bom, pessoal, aqui faz parte aí das nossas análises aí, como que a gente faz geralmente, né? À medida que a gente vai trabalhando com o lugar geométrico das raízes, a gente já consegue, né, visualizar mais ou menos como que vai ser o comportamento aí do lugar, né, das raízes, né, os ramos, né, que fazem parte, tá? Então aqui a gente tem o exemplo 1, de um polo somente, né,
Então, como que a gente sabe aqui onde está o lugar das raízes, né? Pela aquela regra sobre o eixo real, né? Então, a gente sabe que aqui, né, à direita não tem nenhum polo, né? Então, não tem nenhum número ímpar de polos ou zeros, né? Então, não tem lugar geométrico das raízes. Aqui já tem lugar geométrico das raízes, não tem um zero, então vai terminar no zero do infinito, ok? Exemplo 2 aqui, então temos dois polos e dois zeros. Então, essa posição tem um número ímpar, então tem segmento. Aqui tem 2, então não tem segmento, porque é um número par à direita, né? Aqui tem, nessa posição, tem um segmento do lugar das raízes, porque tem um número ímpar, né? À direita, né? E aqui não tem, tá? A gente sabe, então, que o polo vai sai do polo e termina no zero, né? E a mesma coisa aqui, iniciando o polo e terminando no zero. Então, por isso as setas estão nessa posição aqui, tá? Aqui nós temos dois polos, foi o caso que eu tinha falado para vocês lá, né? Então, aqui a gente poderia usar aquela regra das assíntotas, né? E aí está determinando, né? Então, aqui teria um ângulo de 90, né? Aqui poderia ter um ângulo de 270, né? 270 por essa assíntota de baixo aqui. Então, provavelmente a gente encontrar um ângulo de 90 aqui e um ângulo de 270 para essa assíntota de baixo. Teríamos que encontrar aqui o ponto de partida, tá? O SC aqui e os dois alfas lá, né? Ok. O que mais que a gente tem aqui? Vamos ver o exemplo. O 4 está para cá. Aqui temos os dois polos complexos, tá? Aqui provavelmente teríamos que determinar esse ângulo, né, de partida dos polos complexos, tá? Aqui também tem um ângulo de partida diferente, né? E a assíntota, né? Teria a assíntota também que a gente poderia estar encontrando aqui, né? Um polo seguindo para zero e tal. Tem mais alguns outros casos aqui que são interessantes, né? Então tem um ponto de partida e ponto de chegada, né? Teria que encontrar a assíntota aqui também para poder estar esboçando. Ok, vamos ver o 7 aqui. Então são vários casos aqui, pessoal. Então são vários possíveis desenhos aí possíveis do lugar geométrico das raízes, tá? Aqui são três polos, né? Quando tem dois polos duplos no mesmo local, tá? Então ele já sai aqui para o infinito, né? Terceiro polo aqui, polo triplo, né? Mais ou menos o traçado. Então, basicamente, quando tem dois polos, né, e eles vão para o infinito, tem esse traçado aqui, ó, né? Basta saber, então, se tem, né, polo zero aqui no lado direito, ele tende a fazer a curva aqui, né, para esse sentido, não, senão vai estar para o lado esquerdo, tá? São várias configurações, tá, pessoal? Para a gente obter esses polos e zeros, tá? Acho que vale a pena a gente tentar fazer um traçado aqui. Pode tentar fazer alguma coisa aqui. Deixa eu passar para o Octavio. E aí a gente tenta fazer algum exemplo desses, né? Vamos tentar fazer algo dessa forma aqui do número 7. Então, vamos pôr um polo em 0, menos 2 e menos 5, né? Acho que assim fica legal. Então, a gente não põe nenhum 0, tá? Só para vocês verem como que poderia ficar. Muito bem. Então, vamos utilizar aqui vou usar o ZPK aqui para fazer a função de transferência, tá? Então, zeros vai ser nenhum, né? Vazio. Polos, então, eu falei em 0, né? Acho que menos 2 e menos 5. Acho que fica legal. Faltou K. K igual a 1 por agora.
Então temos aqui a nossa função de transferência, e aí a gente quer achar o lugar das raízes, né? Então vamos fazer o rlocus g, e aqui tem o lugar das raízes, certo, pessoal? Então ficou 0, né? Menos 2 e menos 5, tá? Deixa eu ver aqui se a gente consegue calcular o K por aqui. Eu acho que aqui não. No MATLAB eu acho que é possível você clicando em cima, tá? E obter qual que é o ganho K, tá? Deixa eu tentar fazer com o octavo normal e ver se funciona assim também. Deixa eu voltar aqui, vamos tentar fazer um exemplo diferente agora. Aqui. Deixa eu ver qual que a gente vai fazer aqui. Então a gente pode tentar fazer esse caso aqui, né? Então a gente pode colocar 0, menos 2, menos 5 e menos 6, né? Para cada um dos demais. Vamos ver como que fica aqui. G igual a ZPK, né? Então zeros a gente vai ter zeros. Menos 2, menos 5, né? Isso é isso que eu tinha falado. Polos. Então vai ter um polo na origem. E depois um outro depois do menos 5 ali. Então, sei lá, menos 7. Algo desse tipo. E o K aqui, a gente pode pôr um K aqui. Sei lá, ou 10 aqui agora. Falta carregar o pacote de controle. Então, pkg load control. Ok, repetir o comando. Funcionou. Então vamos fazer o comando rlocus g. Não está aparecendo para vocês. Deixa eu mudar aqui a tela. Tá? Então tá aqui o gráfico, tá? Eu acho que no MATLAB aqui também não funciona, tá? No MATLAB vocês conseguem clicar aqui, ele calcula o ganho para vocês, tá bom? É uma opção aí para vocês tentarem fazer com quem tem o MATLAB, tá? Então aqui tá, né, o polo, né, marcado, zeros, né, tá aqui em verdinho, né? Tem aqui o gráfico aqui do lugar das raízes, ok? Aqui eu acho que ele está fazendo ganho de 0 até 20. Alguma coisa desse tipo aqui. Uma indicação nesse sentido. Bom, deixa eu mudar aqui para os slides. Entendeu, pessoal? É bem simples aí a questão de como fazer o cálculo, tá? Não tem muito segredo. Deixa eu fazer só um help aqui para o rlocus. Olha que legal o help dele aqui, ó. Ele explica aqui, né, que você colocar o sistema, né? Então, o sistema linear, né, invariante time invariant, né, invariante no tempo, né? Então, um sistema CISO, né, single input, single output, tá? Olha que interessante essa segunda opção aqui. Vocês podem fazer o gráfico, né? Podem obter os dados do lugar das raízes, o dado, né? E o ganho K. E depois vocês podem estar plotando ou manipulando aqui, obtendo quais são o ganho K respectivo de cada dado, tá? Bem interessante aqui, ó. Tem o incremento, né? O mínimo K e o máximo K. Vocês conseguem colocar esses parâmetros e calcular, obtendo o dado, tá? Então tentem fazer esse teste aqui, para ver se vocês conseguem utilizar usando essas informações, coletando os dados e verificando se consegue utilizar os dados aí para obter mais informação, ok? Vamos voltar lá para a nossa aula, então, para os nossos slides. E vamos dar continuidade aqui. Bom, o que eu vou pedir para vocês, tentem fazer os outros testes aqui, tá? De lugar geométrico das raízes, tá? Para verificar como que fica, tá bom? Usando essa função.
eu devo fazer, depois de terminar a parte teórica aqui, algum exercício referente ao traçado, tá? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Depois a gente faz algum exemplo aí da lista de exercício ou algum outro exemplo. Bom, aproximações de Padé aqui, tá? Então, lugar geométrico das raízes para sistema com atraso puro, né? Como a representação do atraso puro não é uma função de transferência racional, né? Então não é algo, uma fração aí, há diversas aproximações que podem ser utilizadas para a função exponencial, tá? As melhores são as aproximações de Padé, né, de ordem mn, né? Sendo m e n os graus dos polinômios do numerador e do denominador, respectivamente. Ok? A gente utiliza bastante aproximação de Padé aqui de primeira ordem, tá? 1 aqui. E tem as mais aqui, tá? Eu acho que ele vai fazer o exemplo. Vamos ver esse exemplo aqui. E aí ele utilizou aproximações de Padé diferente aqui, tá? Essas aproximações de Padé são importantes, né? Principalmente para o sistema lá com atraso, né? A gente utiliza também para quando a gente vai fazer análise de controle digital, tá? Geralmente tem um atraso devido principalmente ao período de amostragem, né? O período de amostragem é o loop, né? A frequência, né? Com que os microcontroladores ou computador a gente consegue implementar os algoritmos de controle. Então a gente precisa representar esse atraso na função de transferência de alguma forma, e uma das formas é através da aproximação de Padé, tá? Então a gente utiliza ela aí para colocar essa dinâmica também na função de transferência do sistema, tá? Então uma das formas de fazer é através dessa aproximação. A gente calcula qual que é o atraso aqui, né? E aí multiplica a função de transferência da planta, né, pela aproximação de Padé. E aí fazemos o projeto controlador da mesma forma, tá? Então fica no projeto ele fica mais realista, a gente consegue trazer essa característica também, né, para o nosso controlador, né? Já quando a gente faz o projeto já leva em consideração esse atraso do sistema, tá? Bom, então ele aplicou aqui o Padé, né, para o G1, G2, G3, né? Vamos ver o resultado aqui, né? Observe que quanto maior é a ordem da função de transferência, melhor é a aproximação da função g de s, tá? Então o que aconteceu aqui? G de 1 é a bolinha, tá? Então ele tem uma parte negativa aqui. O Padé é esse atraso aqui, né? De 0 até 2, né? Então quando ele usa G1, né? Fica dessa forma. Então faz uma aproximação razoável, né? Segunda aqui já tem um comportamento bem melhor, né? E o G3 aqui, a aproximação fica ainda melhor aí, né? Que é a parte da bolinha, né? Então aí fica no critério aí do projetista, né? Qual aproximação que ele pretende utilizar aí para fazer a aproximação do atraso de transporte, ou atraso puro, né? Bom, pessoal, aqui tem as referências em relação os livros que eu tenho utilizado para montar essas aulas, né? Principalmente o controle automático, tá? A referência principal aí, tem algumas coisas do NIS, engenharia de sistema de controle, tá? E o controle essencial, tá? Bom, seria isso por hoje, pessoal. Obrigado.